Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje, de uma obra que é um best-seller, Tudo para Ele, de Oswald Chambers, um devocional que é o mais vendido de todos os tempos. Fique conosco, porque depois da vinheta é sobre este best-seller que estaremos conversando. Tudo para Ele, de Oswald Chambers, uma obra com mais de 13 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, um best-seller, que é o devocional com o maior número de vendas de toda a história. Isso mesmo. Fique conosco que você vai conhecer o quanto que esta obra pode abençoar e edificar a sua vida. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal, fica aí o meu convite, não custa nada, é de graça. Deixa aí seu comentário, dá uma força para que cada vez mais pessoas venham a ser edificadas por este conteúdo, que esse é o propósito desse canal, fazer com que Jesus seja cada vez mais conhecido por todos nós. E para o YouTube entender que este conteúdo é relevante, precisa aí da sua força e um like. Faz o YouTube compreender que mais e mais pessoas precisam ser informadas do conteúdo deste vídeo, tá bom? Conto aí com a sua força, com o seu carinho. E mais um best-seller que o canal Conhecer Jesus traz aqui ao seu conhecimento. Uma obra da editora Pão Diário, que tem um valor muito acessível. Não estou ganhando nada com isso, com esta propaganda, mas fica a dica. No Amazon, para quem tem Prime, consegue adquirir essa obra aqui por impressionantes R$17 e pouco. Entendeu? Tem a versão dele em capa dura, mas eu preferi essa versão mais econômica, que custa R$17 e pouco. Então, é muito edificante e o valor é nem de uma pizza que você consegue levar para sua casa aqui, um devocional precioso para a sua vida. E aqui na minha experiência, já que eu tenho pessoal do uso diário que eu venho fazendo deste devocional, é que são devocionais curtos, mas que o conteúdo dele, ele te faz com a Bíblia ao seu lado, estudando a passagem que ele vem fazendo menção, ele te faz extrair muito conhecimento das passagens bíblicas, aquilo que é aquela mensagem que o texto bíblico ele quer te passar, porque é isso que nós temos que extrair do texto bíblico, o que o autor quer nos dizer. Nós não temos que forçar o texto a algo em que pensamos a respeito do texto. É o texto que tem algo a nos dizer. E aqui é uma obra que vale a pena você ficar conosco mais um pouco e ser edificado pelo seu conteúdo. Aqui nós temos, como é um devocional, são por volta de 372 páginas, porque é uma para cada dia do ano. E pela introdução aqui, nós podemos verificar que um leitor desta obra, dono de uma livraria, ele sentiu a necessidade, com o passar dos anos, de uma tradução, não uma paráfrase dos textos dos devocionais, mas uma tradução, porque o inglês ele já havia passado por muitas mudanças no decorrer dos anos da publicação original da obra. Então ele sentiu que essa tradução seria necessária para que todos os seus leitores não perdessem a verdadeira mensagem que o texto queria passar.
Ele não queria que o leitor se embolasse, de repente, por um inglês um tanto arcaico, mas que com uma tradução ele conseguiria trazer o leitor para o verdadeiro sentido do texto. Diz ele que gastou mais de 1.800 horas realizando essa tradução. E foi com muita alegria e dedicação que ele conseguiu fazer com que a tradução dos originais elas chegassem até nós sem perder qualquer sentido original dos textos. E aqui diz que tudo para ele tem sido um companheiro muito chegado durante a maior parte da minha vida cristã. Isso aqui é o responsável por essa tradução, que foi James Heyman. Ele informou que esse livro havia sido recomendação do pastor dele, Charles Stanley, e que sempre expressa o seu amor por seu poderoso conteúdo. Então, ele começou a fazer uso desta obra, por indicação do seu pastor, e foi impactado de tal forma pelo conteúdo dela, que quis que outras pessoas também conseguissem ter essa mesma compreensão do que Oswald Chambers queria transmitir, da palavra e da mensagem que faz parte aqui do devocional. Aqui ele informa que Oswald Chambers compartilhou esses pensamentos originalmente como parte de suas palestras na Faculdade de Ensino Bíblico em Clapham, na Inglaterra, de 1911 a 1915, e como artigos devocionais enquanto servia como missionário na Associação Cristã de Moços em 1917. Mas a ACM, essa Associação Cristã de Moços, ela o designara para servir no Egito, junto às tropas da Austrália e Nova Zelândia, responsáveis pela guarda do canal de Suez durante a Primeira Guerra Mundial. Essas palestras devocionais, elas foram mais tarde compiladas pela esposa de Chambers e publicadas em forma de livro em 1927 na Inglaterra e em 1935 nos Estados Unidos. Desde então, tornou-se o livro devocional mais vendido de todos os tempos. A ideia de uma nova edição, ela foi motivada pelas alterações na língua inglesa, como eu havia informado anteriormente. É interessante que ele diz aqui que ele deu sempre ênfase aos textos bíblicos que fazem parte do devocional, e ele recomenda que o devocional seja feito com ele em uma mão e com a Bíblia em outra, para assim extrairmos do texto bíblico tudo aquilo que ele tem para nos oferecer, porque o devocional em si não é a leitura de uma obra que faz um comentário em cima do texto bíblico. Nós temos que verdadeiramente estudar o texto bíblico, objeto do devocional. E ele diz aqui, que este livro não é a Bíblia, e a sua intenção é levá-lo à Bíblia. Ele diz que deseja que essa obra o desbloqueie para os tesouros da verdade da palavra de Deus e a percepção do entendimento que estão nessa verdade, que foram explorados por Chambers. E que nós possamos usar esse livro como auxílio em nossas meditações sobre as Escrituras e como ajuda na explicação e na aplicação prática desse discernimento em nosso dia a dia. E sobre o casal Oswald e Bede Chambers, diz aqui que tem uma frase interessante que Oswald disse: o mais notável sobre temer a Deus é que, quando você o teme, não tem medo de mais nada. Ao passo que, se não o teme, você tem medo de todo o resto. Ele, Oswald Chambers, nasceu em 24 de julho de 1874, na Escócia. Aos 15 anos, sua família se mudou para Londres,
onde ele fez sua pública profissão de fé em Cristo e tornou-se membro da Igreja Batista Highland. Esse foi um período de crescimento espiritual e de intensa busca pela vontade de Deus. Como artista e músico talentoso, Chambers sentiu-se chamado para ser embaixador de Cristo no mundo da estética. Entretanto, quando estudava na Universidade de Edimburgo, em 1995 a 96, experimentou um forte redirecionamento na sua vida e decidiu preparar-se para o ministério cristão. Ofício este que afirmava que jamais iria exercer a não ser se o próprio Deus o lançasse à obra. E é interessante aqui que em seguida ele deixou a universidade e ingressou na faculdade de Durham, próxima a Glasgow, onde estudou por 9 anos. Chambers, sob a sábia mentoria do reverendo Duncan MacGregor, ele amadureceu e usufruiu da mais profunda e feliz experiência que é conhecer a Cristo. Em 1906, ele viajou para Ohio, nos Estados Unidos, onde passou 6 meses ensinando, indo lá para o Japão, em visita à Escola Bíblica de Tóquio. E essas viagens marcaram a sua transição da faculdade para o ministério integral com a Liga Pentecostal de Oração em Londres. E foi nesse momento, na Liga Pentecostal de Oração, que Chambers conheceu Gertrude Hobbs. Os laços entre os dois se estreitaram no verão de 1908 e durante uma viagem aos Estados Unidos, e eles se casaram em 1910. Chambers passou a chamá-la de Beloved Disciple, discípula amada, abreviando para as iniciais BD, pronunciadas em inglês como Bid. Assim surgiu o apelido carinhoso de Gertrude, e o casal teve uma única filha, Kathleen, nascida em maio de 1913. E é interessante que a parceria entre Oswald e Bid era perfeita que em 1911, enquanto ele servia como diretor e professor titular do Bible Training College, Faculdade de Ensino Bíblico, BTC, em Londres, Bid, uma estenógrafa experiente e eficiente, registrava taquigraficamente cada palavra das preleções do marido. De seu amor pela esposa, Chambers escreveu: "Eu a amo e, como seu marido, não creio ser possível exagerar ao dizer que ela tem vivido o sacramento de Deus conosco ao compartilhar a sua presença através de elementos comuns da vida diária." E com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, em agosto de 1914, e o fechamento do BTC, Chambers mudou-se com a família para o Egito, onde serviu como capelão entre os soldados no campo de Zeiton. Chambers falava às tropas e Bid registrava suas mensagens. Em 1917, dias após uma cirurgia de apendicite, Chambers faleceu. Isso deixou todos que o conheciam perplexos e Bid, a princípio, sem chão. Mas o que veio ao coração de Bid? Mesmo enlutada, ela continuou ainda trabalhando por 2 anos entre as tropas em Zeiton. Com o passar do tempo, convenceu-se de que a sua missão era compartilhar com o mundo, de forma impressa, as palavras de seu marido. Em 1919, Bid, ela regressou com a filha Kathleen à Inglaterra, e onde continuou transcrevendo as anotações taquigráficas que fizeram, preparando os conteúdos para a publicação. A receita de cada livro impresso e vendido subsidiava a impressão dos próximos. Ela faleceu em 1966. Juntos, Oswald e Bid Chambers tocaram a vida de milhares de pessoas por meio do serviço prestado ao Senhor e ao próximo, demonstrando assim o resultado de oferecermos tudo ao Deus Altíssimo. Aqui foi uma adaptação do texto A Word About Oswald and Bid Chambers, de David McCaslin. Para conhecermos um pouco do estilo literário aqui
do autor, vocês poderão estar dando uma olhada aí na foto da primeira página, que diz aqui, ó, 1º de janeiro, vamos manter o foco. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1:20. Tudo para Ele. Segundo minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, todos nós nos sentimos imensamente envergonhados se não nos rendermos a Jesus justamente nas áreas de nossa vida que Ele pediu que entregássemos aos seus cuidados. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: meu maior e mais determinado propósito na vida é que seja tudo para o Altíssimo, dar o meu melhor para a sua glória. Alcançar esse nível de determinação é uma questão de vontade e não de debate ou racionalização. É uma absoluta e irrevogável rendição da vontade num determinado momento da vida. A excessiva racionalização e consideração por nós mesmos é o que nos impede de tomarmos essa decisão, embora as encobramos com o pretexto de que estamos considerando os outros. Aqui ele diz, mais ao final, que ó, minha incessante obstinação por sua santidade. Quer essa decisão significa vida ou morte. Isso não faz diferença. Filipenses 1:21. Paulo estava convencido de que nada poderia detê-lo em seu propósito de fazer exatamente o que Deus queria. E, entretanto, antes de escolhermos seguir a vontade de Deus, uma crise deve se desenvolver em nosso coração. E isto acontece porque tendemos a nos esquivar e não sermos responsivos aos toques sutis de Deus em nossa vida. Ele nos conduz a uma situação diante da qual nos pede que sejamos o nosso melhor para Ele. E começamos a argumentar. Deus, providencialmente, permite acontecer uma crise em que temos que tomar uma decisão, a favor ou contra. E esse momento torna-se uma grande encruzilhada em nossa vida. Se uma crise ameaçar qualquer área de sua vida, tão somente sujeita a sua vontade a Jesus, absoluta e irrevogavelmente. Então, conhecemos aqui um pouquinho do conteúdo que faz parte da obra, de como é que é o estilo literário do autor. Aqui nós temos na contracapa as seguintes informações. As reflexões que Oswald Chambers traz, por vezes, simplesmente me impressionam. Há dias em que penso, uau, eu precisava ler isto. É simplesmente uma parte da minha vida e eu o leio todos os dias. Michael Smith. Tudo para Ele, de Oswald Chambers, um clássico da literatura devocional, tem falado ao longo de décadas a milhões de pessoas por meio de suas palavras. Esta edição com linguagem atualizada apresenta 366 meditações baseadas nas Escrituras, onde o autor desafia e encoraja o leitor a cada dia do ano a praticar a palavra e a ser a pessoa que Deus o criou para ser. Aprofunde seu relacionamento com Deus e sua compreensão sobre Ele, investindo tempo na presença do Senhor, com o auxílio desta leitura. Aí diz aqui sobre Oswald Chambers, que ele nasceu em 1874 e morreu em 1917. Nascido na Escócia, teve um ministério de ensino e pregação que o levou até os Estados Unidos e o Japão. Ele morreu aos 43 anos, enquanto servia como capelão nas tropas aliadas no Egito, durante a Primeira Guerra Mundial. Então está aqui mais uma recomendação do canal Conhecer Jesus. Leva o selo do nosso canal de recomendado à sua compra. E para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, novamente faço aqui o meu convite. Deixa aí o seu like, se você gostou desse conteúdo, o que você achou desta obra, deixa seu comentário e assim você vai estar ajudando o YouTube a levar este conteúdo a edificar mais e mais vidas. Amém? Pois dele, por ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória eternamente. Amém.